mostrando o bairro, como ficou após a passagem das águas. E agora voltamos com as imagens ao vivo e o presidente ali junto com os moradores conversando ali no bairro Passo de Estrela. Lembrando que as enchentes elas começaram lá no Rio Grande do Sul no finalzinho de abril. Atingiram cidades inteiras, como essa que a gente vê agora, e o governo federal, desde o início dessa catástrofe, tem acompanhado de perto a situação e tem dado pronto atendimento, pronta resposta a essa catástrofe. No dia 2 de maio, o presidente Lula desembarcou no Rio Grande do Sul, sobrevoou áreas atingidas pelas enchentes, reuniu-se com equipes de socorro que estavam atuando no estado e também com prefeitos e o governador Eduardo Leite. Depois de 3 dias, o presidente Lula voltou ao Rio Grande do Sul, desta vez com a sua equipe de ministros e os presidentes da Câmara e do Senado, além do presidente do TCU e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, mais uma vez, a gente vê aí as imagens gravadas deste bairro que foi praticamente devastado lá no Rio Grande do Sul. Repetindo, das 850 casas, 600 foram destruídas pela força das águas. Agora sim, ao vivo novamente, ao lado do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, estão vendo de um ponto mais alto ali, onde conseguem ter uma ideia de como ficou essa área devastada pelas enchentes, para ter uma noção exata da abrangência dessa catástrofe ali na cidade de Cruzeiro do Sul. E para ajudar as famílias atingidas, né? As famílias que muitas perderam tudo, o governo anunciou o pagamento de um auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 para todos que foram afetados pelas chuvas. Até o momento, quase 100 mil pessoas já receberam esse dinheiro. Você está ao vivo aqui no Canal Gov, acompanha com a gente a visita do presidente Lula à cidade de Cruzeiro do Sul. Essas imagens gravadas antes da visita do presidente, para ter uma ideia de como foi a devastação, possível ver também o rio passando ali do lado. E o presidente continua nessa visita ali, passando pelos escombros, conversando com os moradores, com a Defesa Civil, com representantes de moradores também, com o ministro Paulo Pimenta, todos ali acompanhando essa visita e ouvindo ali das pessoas, né, o que realmente aconteceu, como elas estão, como eram as casas, a situação real neste momento. A ministra da Saúde ali também, Nízia Trindade, acompanhando o presidente Lula nessa visita hoje. Lembrando que 70 novos leitos nos 3 hospitais de Porto Alegre foram inaugurados, totalizando 120 leitos para garantir o atendimento às regiões mais afetadas. A força-tarefa do governo federal no Rio Grande do Sul já garantiu 62 bilhões e meio de reais ao Estado. E não só o dinheiro, né? Além do resgate, foram ações de apoio às famílias desamparadas, às empresas, apoio aos municípios e também ao governo do Estado. Quase 400 mil trabalhadores gaúchos já fizeram o saque calamidade do FGTS, totalizando quase 1,5 bilhão de reais. Além disso, o suporte também às empresas. Já foram fechados mais de 3 mil novos contratos, com volume de 160 milhões de reais em crédito para empresários do Estado, por meio do Pronamp Solidário, Programa Nacional
de apoio a microempresas e empresas de pequeno porte. Além da facilitação, de outras linhas de crédito, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Com doações, a casa dele de 2 pisos não estava finalizada, eu ainda de noite eu carreguei a mudancinha dele de noite. Aí o presidente Lula conversando com moradores, ouvindo os relatos, ali no bairro de Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul. E hoje ainda o presidente visita outra cidade e mais tarde também vai fazer um anúncio de novas medidas financeiras para ajudar a população do Rio Grande do Sul. E você acompanha tudo ao vivo aqui no Canal Gov. Ele estará na cidade de Arroio do Meio. Portanto, não perca mais tarde o anúncio do presidente Lula e de sua equipe de governo para trazer esse socorro, mais um dos anúncios do presidente para esse socorro à população e também ao estado do Rio Grande do Sul. Ainda sobre o apoio financeiro aos gaúchos, lembrando que mais de 44 mil famílias do Rio Grande do Sul foram aprovadas para receber pagamento do auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. E quem que pode receber esse auxílio reconstrução? Pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas em áreas danificadas pelas cheias ou deslizamento. Esse valor pode ser usado da forma que a pessoa melhor entender, não há qualquer limitação do uso desses recursos. Essa é a quarta vez que o presidente Lula vai ao Rio Grande do Sul desde o início dessa catástrofe climática. O presidente foi pela primeira vez no dia 2 de maio. Ele sobrevoou as áreas atingidas pelas enchentes. Ele se reuniu com as equipes de socorro que atuam no estado, também com os prefeitos e o governador. E mais uma informação, hoje foram liberados mais recursos para famílias por meio do auxílio reconstrução, totalizando todos esses que já foram liberados, são cerca de 100 mil famílias beneficiadas com esse auxílio no valor de R$ 5.100. Um investimento de quase 510 milhões de reais do governo federal apenas para esse auxílio, o auxílio reconstrução. Além disso, outros auxílios ali foram facilitados, Os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, tiveram as parcelas adiantadas. Outras pessoas que não faziam parte do Bolsa Família entraram no programa e passaram a ter acesso a esse benefício por causa da enchente. Lembrando que o governo também garantiu atendimento às comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, que tem mais de 38 mil pessoas. E, de acordo com a Defesa Civil do Estado, foram afetadas 2.392.686 pessoas
em todo o estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, continuam desaparecidos 41 e mortes confirmadas 172. Já foram resgatados 12.543 animais e para toda essa operação, de acordo com a Defesa Civil, foram usadas 4.046 viaturas, 7 aeronaves e 119 embarcações. Voltando a falar do auxílio reconstrução, até agora 138 mil famílias estão habilitadas a receber esse auxílio. Elas precisam validar essa liberação, entrar no site oficial do sistema, validar os dados cadastrados pelas prefeituras e aguardar o depósito que é feito pela Caixa Econômica Federal. Na data de hoje, mais 61.600 famílias vão receber o auxílio reconstrução. Chega, então, a quase 100 mil a partir de hoje, né, com esse investimento do governo federal de aproximadamente 510 milhões de reais. Então, a tragédia no Rio Grande do Sul começou ali no finalzinho de abril, o presidente desde o início acompanhando de perto a situação, né, da população gaúcha e dessas cidades mais afetadas. Ele, desde o dia 2 de maio, já esteve presente ali no estado do Rio Grande do Sul, primeiro para ver a situação, depois levando sua equipe para ouvir ali, né, do governo e dos prefeitos quais as necessidades. Num primeiro momento, a necessidade mais urgente é de resgate das pessoas, né, de socorro, de prestar o socorro às famílias. E agora que as águas já estão baixando, né, já não tem mais um risco eminente de cheia, agora é que é possível ver o estrago real das cidades e preparar, né, novas políticas públicas para o atendimento a esses municípios, a essas cidades e a todo o estado do Rio Grande do Sul. Todo o governo e o Brasil se mobiliza para ajudar quem perdeu tudo com as enchentes. São mais de 400 cidades gaúchas atingidas. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando a visita do presidente Lula à cidade de Cruzeiro do Sul. O presidente conversa ali com o integrante da Defesa Civil, ao lado do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta. É possível ver também a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o ministro Valdez Góes, falando no ministro Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para apoiar o Rio Grande do Sul, o Ministério aprovou, até o momento, 400 milhões de reais e 500 planos de trabalho para atender 221 municípios afetados pelo desastre. Esses planos de trabalho, eles atuam tanto nos momentos em que a ajuda humanitária é necessária, até nas ações de limpeza e reconstrução dos municípios. Então, se o município ainda precisa de uma ajuda do governo federal, ela deve montar esse plano de trabalho, apresentar e assim que ele for aprovado, ele tem aí a ajuda do governo federal para essa reconstrução. E falando em reconstrução, vamos falar um pouquinho sobre o auxílio reconstrução, que foi criado no dia 15 de maio, com a edição de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula. O valor acertado, né, de R$ 5.100, é concedido por família em uma parcela única. Segundo o texto da medida provisória, as famílias habilitadas a receber são as famílias que foram desalojadas ou desabrigadas em áreas danificadas pelas cheias ou deslizamentos depois das tempestades. Pronto, chegou.
E na reconstrução da dignidade das pessoas. Eu estou num lugar que era uma vila, um bairro, em que a gente fica sabendo história, conversando com as pessoas que perderam suas casas, que eram casas que foram feitas com muito sacrifício, às vezes levaram um ano para fazer a casa. Ninguém tinha noção de que a água pudesse vir com a violência. Me contaram a história do senhor Orlando, que fez a sua casa de 2 pisos, e ele não quis sair dizendo que a casa dele era muito forte e ia resistir. E de repente a água leva a casa do senhor Orlando e leva a família dele. Então, eu penso que a única coisa que eu posso dizer para o povo do Rio Grande do Sul, das vítimas dessa calamidade, é dizer que vocês não estão sozinhos. Que a gente vai estar junto, a gente vai ajudar a reconstruir, a gente vai recuperar a dignidade do povo do Rio Grande do Sul. É porque isso nós temos que fazer em todos os lugares que o povo for vítima de desastre climático como esse que aconteceu aqui. Rapidamente, presidente, a burocracia atrapalhou e muito desde setembro do ano passado. O governador falou sobre isso, sobre nós não seríamos vítimas também da burocracia. De que forma é possível antecipar, especialmente Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu acho que não tem ninguém no mundo que reclama mais da burocracia do que eu. Sabe? Eu reclamo em fóruns internacionais, eu reclamo aqui dentro, porque é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, tudo tem um manual que diz o que pode, o que não pode, o que pode. Se acontece uma coisa nova, não está no manual, então não pode fazer. Sabe? Então, ainda essa semana eu fiz uma reunião que participou o superintendente da Caixa do Banco do Brasil aqui do estado do Rio Grande do Sul, fazendo um apelo para eles, pelo amor de Deus, é importante que a gente leve em conta que nós estamos tratando de um caso excepcional, que, portanto, a gente não pode ficar olhando as vírgulas, olhando se ela está antes ou depois do D, olhando etc. Não, nós temos que dar resposta imediata a esse povo que precisa. Então nós estamos trabalhando muito e temos que vencer a burocracia porque nós temos leis, nós temos regulamentação, nós temos, sabe, que nós precisamos respeitar, porque senão tudo isso é desmontado. Agora, qual é o drama nosso? É que nós queremos ajudar a reconstruir com muita responsabilidade. Primeiro, a gente não pode reconstruir um pronto-socorro num lugar vulnerável a enchente. A gente não pode fazer escola em lugar vulnerável a enchente. Eu já disse aqui para as pessoas, a gente não pode fazer as casas aqui nesse lugar. Está provado que esse lugar é um lugar reservado para água. Quando a natureza fez o mundo, esse lugar aqui era reservado para água. Sabe, nós humanos ocupamos isso aqui sem saber muitas coisas e agora a natureza nos alertou. Sabe? Então nós agora temos que procurar um lugar muito seguro para construir a casa dessas pessoas. Gente, obrigado, gente. Os anúncios que você fez. Um abraço, gente. Obrigado. Agora nos ajuda. Governador, o senhor consegue falar com a gente? Atrás da fita. Nós acabamos de acompanhar a entrevista que o presidente Lula concedeu à imprensa ali na cidade de Cruzeiro do Sul, no bairro Passo de Estrela. O presidente, mais uma vez, falando sobre a ação do governo federal aos gaúchos e essa visita que é a 4ª que ele faz ao estado. Portanto, essa foi a visita do presidente Lula à cidade de Cruzeiro do Sul. Lula foi ver de perto a situação do bairro Passo de Estrela e dos moradores que perderam suas casas, conversou com vários deles ali e ouviu também os relatos daqueles que perderam as suas moradias nas enchentes no último mês. Bom, e outras informações você acompanha com a gente aqui no Canal Gov. Nós podemos voltar a qualquer momento. Lembrando que o presidente Lula continua no Rio Grande do Sul, vai para a cidade de Navegantes e mais tarde, na parte da tarde, no bairro de Navegantes, na cidade de Arroio do Meio. E mais tarde, às 2h40, está previsto o anúncio pelo governo de mais ações para ajuda ao Rio Grande do Sul. Repetindo mais uma vez, é a 4ª vez que Lula vai ao Rio Grande do Sul desde a catástrofe climática que atingiu o estado e, enfim, ele vai anunciar esse apoio financeiro ao Rio Grande do Sul e nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre essa visita do presidente Lula. Continue aqui no Canal Gov, siga também as nossas redes sociais. Até a próxima, tchau, tchau.